Deus, tira toda ignorância. Queima, Jesus. O teu sangue é poder. O teu sangue é poder. Me dá unção, Senhor. Me ensina a perdoar. Me ensina a pedir perdão. Me ensina a se cuidar. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Espírito.
perdão. Meu Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, Pai santo, ó Deus de glória, nos ensina, meu Pai, nós temos a diferença. Meu Pai amado, Pai querido, o mundo tem que ver a diferença na nossa vida, diferença no nosso falar, diferença no nosso olhar, no nosso comportamento. O Senhor nos chamou para raça sobre a terra, o Senhor nos chamou para ser o mundo, o Senhor nos chamou, o Senhor disse, meu Pai amado, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto que nos rodeia. Meu Deus, por embaraço, meu Pai, vai ser queimado a roda, meu Pai amado da mentira, o embaraço da meu Pai amado, Pai querido, meu Pai santo, Pai querido da glória, meu Deus e meu Pai amado, ó Deus de glória, Deus de majestade, precisamos, meu Pai, o Senhor falou para Jeremias, levanta-te dessa cadeira, e lá tirarei as minhas palavras. Nós não queremos ouvir nada de homens, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra, porque a tua palavra transforma, a tua palavra é viva, ela é eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não podem passar. O salmista da tua terra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, que nós venhamos fugir da aparência do mal, que nós venhamos fugir, meu Pai, do pecado, que nós venhamos fugir do embaraço, que nós venhamos fugir daquilo que quer atrasar a nossa vida. Meu Deus, e meu Pai amado, e que nós venhamos, meu Pai, a cada dia andar de joelho, andar em santidade, andar em vigilância, andar em compromisso. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, meu Pai, que nós venhamos a cada dia a se alimentar, meu Pai, espiritualmente, porque na verdade a caminhada, mas o Espírito está pronto. Meu Deus e meu Pai amado, que nós não venhamos usando esse artifício para fazer coisas erradas, mas que nós temos alimentar o nosso espírito, alimentar com a oração, alimentar com o jejum, alimentar com a leitura da tua palavra, alimentar com obediência, alimentar com vigilância. O Senhor disse: vigiai e orai, olhai, vigiai e orai. Meu Pai amado, Pai querido, nos livra de todo laço, nos livra de todo laço, de todo trato do adversário, nos livra, meu Pai amado, nos livra, meu Senhor amado. Não deixa mais, meu Pai amado, envergonhar o teu nome, não deixa mais dar mau testemunho, não deixa, meu Pai amado, não deixa, meu Senhor, porque o Senhor disse: ai daquele que viveu o escravo. Meu Deus amado, meu Pai querido, que as vidas me olhar para nós e querer servir ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós viemos ser um verdadeiro dispenseiro do Senhor. Meu Deus, o Senhor nos chamou para ser embaixadores do Senhor na terra. O Senhor nos chamou, meu Pai, para brilhar. O Senhor disse: vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Meu Deus e meu Pai amado, meu Pai querido, Pai santo, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és vivo, Tu és maravilhoso, Tu és, meu Pai amado, meu Pai querido, Pai santo, o Deus, meu Senhor, o Deus, Pai amado, que cura, meu Senhor, o Deus, Senhor amado, meu Pai santo, poderoso, Pai, meu Pai amado, de conta, os leprosários, meu Deus, os leprosários, Senhor, Pai, de todas essas pessoas que estão longe da sociedade, meu Deus e meu Pai, Senhor amado, Senhor querido, nós cremos, Senhor, nós cremos, meu Pai, o Senhor disse, meu Pai amado, meu Pai querido, que tem pendurado aquele que crê, Senhor, que nós vamos crer, confiar, acreditar, está firmado nas tuas promessas, Senhor, está firmado no teu propósito, ter uma vida com propósito, ter uma vida com objetivo, ter visão, meu Pai do céu. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Oh, Espírito Santo.
E este vento impetuoso está soprando aqui nesta noite. Este vento do avivamento, este vento do Espírito Santo está soprando aqui no nosso meio nesta noite. Aleluia, banindo a enfermidade, banindo a frieza espiritual. Aleluia, banindo o ânimo todo. Aleluia, trazendo avivamento para a nossa alma nesta noite. Aleluia, o avivamento, aleluia, que nos leva a refletir, um avivamento que nos leva ao primeiro amor, um avivamento que nos leva à santidade. Aleluia, não é só aquele avivamento de fogo de palha, que pula, que salta, quando sai lá para fora, está tudo do mesmo jeito, mas o Senhor nessa noite está trazendo um avivamento de mudança. Um avivamento de mudança espiritual na vida de muitos aqui nessa noite. Quem crê, quem recebe a posse, aleluia, se coloque de pé, aleluia. Eu desde já quero cumprimentar a igreja de Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso estarmos em família, unidos e reunidos, aleluia, buscando o poder de Deus. Como é gostoso, né? Aleluia. Eu não sei como tem pessoas que aguentam ficar tanto tempo fora da igreja, que às vezes a gente passa um domingo, uma quinta-feira, uma terça-feira sem vir na doutrina. Parece que a gente passou um século. Que saudade, como é gostoso este lugar. Aleluia, este lugar, irmãos, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida. Aleluia, sobre os nossos corações. É onde a gente entra cansado e sai flutuando, aleluia. É onde a gente entra triste e sai alegre, entra abatido e sai renovado, aleluia, porque este é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida. É na unificação da igreja, aleluia, esse organismo vivo, orando em unidade. Não tem demônio que permaneça de pé, aleluia. Levanta a sua mão, aleluia, com muita alegria, sem ira e sem contenda, e vamos adorar o Senhor agora, agradecendo e oferecendo a Ele o nosso melhor culto desta noite, deste ano, aleluia, porque esse pode ser o nosso último culto. Então ofereça a Ele de todo o seu coração, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eis aqui a tua igreja, que não é a palavra como sinal de rendição, Senhor, porque nós nos rendemos à tua glória, ao teu poder, ao teu senhorio, Senhor. Nós nos rendemos à tua vontade, ao teu querer, Senhor, nesta noite. Opera, Jesus querido, entre nós. Opera em nós, opera através de nós, Senhor. Para impactarmos aqueles, ó Pai, que necessitam, Jesus querido. Ó Senhor, como presença nesta noite. Ah, Senhor, estimando a mão da tua guarda. Toca, Senhor. Revestindo com teu poder, a tua presença, Pai. Pela glória do teu nome, recebe, Senhor, o nosso culto nacional a ti, porque nos reunimos aqui no entendimento, Senhor, de que só o Senhor merece toda a honra, todo louvor e toda adoração, Senhor. E neste intuito nós nos reunimos aqui nesta noite para oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Jesus, para a glória do teu nome. Oh, aleluia. Oh, me canta. Senta glorificando ao Senhor. Vai adorando a Ele. Aleluia. Olha, Jesus está chegando. Vem louvar o Senhor aí comigo nesta noite. Oh, aleluia, eu não acredito. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Olha, Jesus.
Aleluia. Oramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Divina poder e todo amor, teu poder, teu poder, teu Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu estou muito feliz noite, aleluia, porque, né, sentimos a presença do Senhor de uma forma maravilhosa. E o Senhor é maravilhoso, sempre nos reserva uma surpresa, né, especial. Aleluia. E quando a gente muitas das vezes está passando pela adversidade, né, que não está enfrentando luta, problemas, né, o Senhor, irmão Reginaldo, sempre vem nos lembrar, aleluia, né, de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E hoje, ao levantar da oração, estou vendo ali um rostinho diferente. Quando eu vou
reparar direito é a Vanessa. Que bênção, Vanessa é uma bênção do Senhor. Aleluia, né? Uma discípula que o Senhor colocou junto conosco aí na floresta. E eu louvo ao Senhor que ela chegou ali tanto, né, cheia de tanta dificuldade, mas o Senhor foi trabalhando, foi aprumando, como eu sempre digo, até deixar aprumadinha e ficar uma dirigente do círculo de oração ali do Jardim Eda. Aleluia, para a glória de Deus. Uma igreja que estava determinada a fechar, né? Dia Deus até me deu esse testemunho lá na irmã Janaína, quando nós estávamos fazendo um propósito lá pela escolinha. Eu contei o testemunho lá, Vanessa, do Jardim Eda. Aleluia. E ali teve o último culto ali no Jardim Eda. Praticamente já estava vendida a igreja. Mas naquele último culto, aprove ao Senhor dizer que não ia vender, que a igreja não ia fechar, que a igreja ia permanecer e que naquele dia Deus estava colocando no coração, aleluia, ali de 2 pessoas para serem, né, assumir a responsabilidade com aquela igreja. E ali a gente fala, e depois que a gente fala, a gente fica com aquele temor, fala, meu Deus, e agora, né? O que eu falei, né? Quem sou eu para poder revogar um edito do pastor presidente Marcos Galdino de Lima? Aleluia, mas quando Deus fala, Ele se responsabiliza. E ali, aleluia, e no domingo, isso foi no sábado, quando foi no domingo, né, o pastor Ed, que está ali até hoje, mas a irmã, né, a sua esposa, foram lá na sede do Floresta falar com o pastor, aleluia, ali, que não era para fechar a igreja, que eles iam assumir aquela responsabilidade, que eles iam ficar ali com aquela porta aberta, porque Deus tinha falado no coração deles. Falou, então agora vamos orar para Deus falar lá no coração do presidente, porque praticamente já estava fechado. A igreja, né, não tinha ninguém, não dava membro, abria as portas, não parava pastor, ali era uma terra. Aleluia. Mas para a glória de Deus, hoje está lá a igreja florida, cheia de membros, aleluia, dirigentes de oração, de criança, grupo infantil, grupo de adolescente, aleluia. E o Senhor é aquele que prepara, porque quando Deus fala, Ele cumpre, porque Ele se responsabiliza. Aleluia, porque a obra não é nossa, não é do homem, a obra é de Deus. Quando Deus fala, aleluia. E a nossa irmã Elaine vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite, mas eu queria dar um beijinho na flor para a Vanessa. 5 minutinhos, minha irmã. Aleluia. Nós estamos numa campanha de oração. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, igreja. Como a irmã Lúcia falou, para a honra e glória do Senhor, em setembro vai fazer 10 anos que eu cheguei lá naquela igreja depressiva, oprimida, angustiada, com vontade de suicídio. Mas quando o mundo não te dá mais nada, o rei, ele olha e fala, vem, porque quando ele tem algo na tua vida, o adversário, ele pode se levantar. O homem pode falar que não vai mais, mas Deus é fiel. Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, fala que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir. Como a irmã falou, congregamos 5 anos juntas. E no dia que ela falou que o pastor foi lá, conversou, me chamaram para levar a mensagem lá para 3 pessoas e eu fui. E eu olhei para aqueles bancos vazios e eu senti um amor que eu não sei explicar para os irmãos. E o Senhor, né, falou no coração do pastor, ele me convidou para dirigir. Dentro desses 4 anos para cá, passei por algumas situações onde o adversário se
levantou, mas ele caiu. Porque na minha e na tua vida ele se levanta, ele nos afronta, mas quem nos guarda é o Todo-Poderoso. Aleluia. E aí eu estou ali até hoje, né? Vai fazer 10 anos que eu conheci esse Deus e enquanto eu viver e respirar é para servir a eles, a esse Deus. Até aqui, pela misericórdia, já a minha avó desceu as águas, a minha tia, meu esposo voltou para o Senhor, a minha filha é regente das crianças, e não é por cargo, irmãos, mas é pelo amor de servir a esse Deus. Porque muitas das vezes eu e você prega aqui dentro, mas temos que falar lá fora. Ontem o Senhor tocou no meu coração com a palavra em Jeremias 2, que eu falei para minha filha: Senhor, está com saudade da tua oração. Eu me enganei, porque a primeira palavra vem para mim. Então ele falou para mim: fala na minha igreja, e o dia que eu estou vindo é hoje, porque eu me programei para ir para 7. A gente está numa campanha de 12 dias de clamor, hoje encerra, mas eu saí tarde do serviço, não deu. Aí eu fui para o Facebook buscar o endereço da igreja que a irmã Lúcia dirige o círculo de oração. Falei: é hoje. É hoje. E quando Deus tem um encontro para nós marcado, irmãos, pode passar o que passar e Ele nos traz. Aí a palavra diz que no capítulo 2, versículo 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Ou seja, Deus, ele fala para Jeremias falar para o povo que ele sente saudade do povo. Quando o povo estava lá no deserto, o povo clamava e o povo buscava. Mas às vezes, quando eu e você estamos na bonança, nós entramos no comodismo. E não é isso que o Senhor quer para mim e para a tua vida. Os dias são difíceis, os dias são maus, tem pessoas que vêm nos pedir ajuda espiritual. Então nós temos que ter azeite, irmãos, nós temos que estar preparados. Há uma semana, uma tia minha que vive nas drogas e no alcoolismo me mandou áudio chorando: me ajuda, Vanessa. E desde quando eu conheci esse Jesus, eu oro pela vida dela. Ela foi para a igreja comigo domingo passado, irmã Lúcia, levantou a mão e aceitou Jesus. Mas a batalha continua, porque tem 2 dias já que eu mando mensagem e ela nem me responde. Porque ela já se rendeu, mas o adversário, ele é astuto. Por isso que o Senhor, ele fala que ele sente saudade das nossas orações genuínas. De quando eu e você nos deleitava na presença e gemia para Ele. Porque Ele é aquele que nos justifica. É Ele que nos dá, irmãos, o fôlego para prosseguir. É muito difícil a caminhada do cristão, mas a palavra diz que aquele que permanecer fiel até o fim, este sim verá a tua face. A minha e a tua vitória, ela não está no começo e nem no meio, ela está no fim. Não é tempo de cochilar 2 pensamentos, é tempo de ir, de buscar, de se revestir. Porque talvez aquele parente que você ora, jejua, pode ser que está bem perto. E não temos que esmorecer, porque eu e você de um lado orando, Deus nos guardando e o adversário trabalhando. Porque Ele não brinca de ser crente. Que nós, irmãos, vigiemos nos últimos dias, porque está próximo. Mas como eu falei no primeiro versículo, aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para aperfeiçoar. Persevere, não desanime, continue orando, continue pelejando, porque é maravilhoso. Eu estava jantando quando eu fui ouvir o áudio dela, eu parei, eu perdi a fome. Porque, irmãos, você orar por uma pessoa e a pessoa te pedir ajuda, não tem preço. Não é verdade, irmãos? E aí, pela misericórdia, ela foi. Eu peço que os irmãos orem por ela, para que Deus concretize o que foi começado. Ela deu o primeiro passo. Agora basta orar para que ela consiga ficar firme. E até aqui, irmãos, o Senhor tem me sustentado. Aprendi muito com a irmã Lúcia. Me lembro da despedida dela lá na igreja. Eu ainda falei para ela que o nosso exemplo é Jesus. Mas ela é uma mulher da qual nós temos que se espelhar. Se tiver que pedir conselho, peça.
é uma mulher muito usada por Deus. Ela nunca vai te falar nada, ela vai orar primeiro. Então é muito bom a gente andar com quem anda perto de Deus, porque a gente pode até esmorecer, mas o Senhor não nos deixa cair. E eu aprendi bastante hoje, me bateu uma saudade. Aí eu falei, eu vou lá orar ao Senhor, buscar, conhecer o povo que vai morar no céu e dar um cheiro na pretinha. E até aqui, irmãos, o Senhor tem nos guardado pela misericórdia. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e isso é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela vai voltar com uma outra aqui para trazer uma palavra, que é uma pregadora da palavra de Deus. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Eu já entendi o que Deus fez comigo, pastor. E muitas das vezes nós estamos na batalha, pastor, e às vezes o inimigo fica ali, né, querendo nos afrontar. Mas quando a gente se levanta e diz, não, eu vou buscar o Senhor, pastor Edson, eu vou buscar. Aleluia. Aí o Senhor vem e traz alguém para nos lembrar que Ele faz. Que Ele curou depressão, que Ele libertou, que Ele salvou, que Ele colocou de pé, que Ele abençoou. Então nós não podemos recuar, é perseverar. É buscar, é perseverar. É com quem persevera. Aleluia. E o diabo tem que bater em retirada em nome de Jesus. Irmã Elaine. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. 10 minutinhos para vocês. Eu quase não gosto de falar, né? Falo uma hora com facilidade. Somos a igreja com a paz do Senhor. Mas esse é um beijinho na flor. Eu deixo para a igreja Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. No domingo eu estava aqui e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de um testemunho e eu falei, se eu tiver a oportunidade eu vou contar. Mas não era para domingo e eu vou contar hoje aqui algo que o Senhor fez na minha vida. Eu casei faz 13 anos, quando eu casei eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 33 anos. E quando eu conheci o irmão Reginaldo, logo de cara ele me perguntou assim, ele falou, Elaine, você tem conta em banco? E eu falei, não tem. Ele falou, eu tenho. E vamos começar a juntar dinheiro para o nosso casamento. Porque o crente já começa a namorar pensando em casar. E ali, na época, eu nem trabalhava, eu nunca tinha trabalhado quando eu conheci o irmão Reginaldo. E ele trabalhava na quitanda, lá no quarto centenário. Ele ganhava os R$350, até hoje eu tenho esses demonstrativos de pagamento. E aí, na época, eu orando ao Senhor, o Senhor me abriu uma porta de emprego. Eu trabalhei com ele no meu primeiro emprego, né? Que foi no Terraço Paulistano, um restaurante. E nessa época eu entrei ganhando R$400. E era engraçado, porque eu tirava somente o dízimo, eu pegava no Itaú e depositava no Bradesco. Eu saía de um banco e depositava em outro. R$400. E nós ali juntando esse dinheirinho, quando nós fizemos 1 ano exato de namoro, nós noivamos e juntando esse dinheirinho. E aí eu sei que na época nós orando e falando, Senhor, eu quero uma casa, porque crente é meio louco mesmo, né, irmãos? Com R$1.000 na conta pedindo para Jesus uma casa, mas eu queria. E na época, irmãos, nós começamos a sair em busca de comprar uma casa. E nós chegamos a até negociar uma casa aqui no Jardim Nova Conquista. Hoje, quando eu vejo, eu falo, Senhor, Tu és maravilhoso, né? Porque o Senhor protegeu, o Senhor livrou, e a gente aprende com os erros. E nesse dia nós compramos essa casa, se eu não me engano, foi R$10.000, não foi, Regi, aquela casa? Foi 10 mil? E compramos essa casa e a gente, na inexperiência, transferimos todo o dinheiro para a conta da mulher. Uma mulher separada com 5 filhos. Quando foi à noite, a mulher me pega e liga para o Reginaldo falando assim, olha, meu ex-marido descobriu que eu vendi a casa, o homem falou que vai matar você, vai matar sua mulher, e virou aquele auê, gente, sangue de Cristo a poder. E nós ali, a Regi me ligou, desesperado, falou, Elaine, a mulher vai embora para o Rio Grande do Norte, eu não sei, essa que era para o Nordeste. Vai embora com o nosso dinheiro, e o dinheiro estava na conta da mulher. Naquele dia, nós, na nossa inexperiência, transferimos 10 mil na conta da mulher. E eu sei que à noite desceu eu, Regi e meu pai lá no Morro da Mandioca, que naquela época ainda era bem mais perigoso do que é hoje, né? E descemos lá para falar com o homem. E o medo do homem ser um matador, do homem ser um bandido. Chegando lá, o homem morto de bêbado, gente. E aí a família dela se reuniu e falou assim, vocês fiquem com o coração em paz. Porque ela não vai embora e não vai levar o
dinheiro de vocês. Eu falei, olha, eu não quero a casa, eu não quero nada, eu quero meu dinheiro de volta. Já que esses dois aí estão separados, não se resolveram, eu quero meu dinheiro de volta. E a angústia, né? Deles não devolver o dinheiro, o medo, né? Que se a mulher fosse embora, o que nós íamos fazer? E ali, para honra e glória do Senhor, no dia seguinte, essa mulher devolveu o dinheiro. Na época não é como hoje, que você faz um Pix, que tudo é mais fácil. Era muito mais difícil. A mulher devolveu o dinheiro. Aí continuamos naquela peleja de comprar uma casa. E um dia nós saímos de pé, nós dois. Vamos lá pro Castro Alves. Eu passando numa casinha, olhei a casinha, que nós chamava casinha. Tava a placa de vence. Aí bati palma, a mulher saiu no portão. Aí ela falou, aí eu falei, moça, eu queria ver essa casa. Ela falou, é 15 mil a casa. Aí entramos para ver a casa. Eu acho que a gente não tinha nem 10 mil nessa época. Aí entramos, irmãos, olhamos a casa. Eu falei assim, a casa é minha, a casa é nossa. À noite eu venho aqui com meu pai, porque tudo era do meu pai, né? Como ele é pedreiro, ele entende. Falei, à noite a gente vem aqui com meu pai para fechar o negócio. E quando nós saímos dali, o meu esposo falou para mim assim, porque fazia muitos anos que ele não tinha contato, nessa época a gente era noivo, com a família dele por parte de pai. E ele falou, Elaine, eu tenho quase certeza que é a rua da família do meu pai. A minha avó mora nessa rua. Eu falei, você tá doido? Fazia 20 anos que ele não via ninguém da parentela do pai dele. Irmãos, quando nós chegamos em casa, ele tinha um endereço anotado numa Bíblia que um tio dele tinha ido no quarto centenário atrás dele. E quando nós chegamos, ele abriu a Bíblia e estava lá, Rua Carlos Sgarbi Filho. Ele falou, Elaine, eu estou falando para você, é a rua da casa da minha parentela. Aí, irmãos, para honra e glória do Senhor, faltava 5 mil para o dinheiro, nós não tínhamos, na época eu ganhava 400 reais, ele 350, voltamos ali à noite, junto com meu pai, negociamos tudo, aí a gente já estava mais esperto, né, fizemos um sinal de R$1.000 e deixamos 14 mil para depois, né, e, irmãos, nós compramos aquela casa, eu nunca não imaginava jamais comprar uma casa assim no Castro Alves. Compramos aquela casa ali 6 meses antes da gente casar. Um amigo nosso, irmão em Cristo, foi morar ali, cuidar da casa. Só que eu estava lembrando, sabe qual era o tamanho da casa? Tinha 2 de frente por 5 de largura. Era uma casinha literalmente. Só que era uma casinha de boneca. Sabe aquela casinha que quando alguém passa na rua já olha e para? Era tudo pintado de rosa, era tudo muito bem acabado. Era uma casa no terreno da prefeitura, mas Deus preparou um lugar abençoado. Meus vizinhos da esquerda e da direita era crente, da frente era crente, era tudo abençoado pelo Senhor. E algumas pessoas da minha família, eu estou falando isso para aumentar a sua fé. Você serve o Deus do impossível. Algumas pessoas da minha família, quando foram ali, olharam com um olhar de desdém. Porque quando abria a porta, Daniel, era na rua. Você abria a porta da sala e pisava na rua. Não tinha calçada, tinha uma mini calçada que era do tamanho dessa mesinha aqui. Algumas pessoas olharam com um olhar de desdém. E eu me lembro que um dia uma amiga minha foi lá em casa e minha mãe ficou um pouco assim angustiada. Era três andares. Embaixo era a sala e a cozinha. Em cima era o quarto que só cabia a cama e o guarda-roupa e tinha que passar de lado assim, ó. A cama e o guarda-roupa. E nós batemos uma laje e fizemos no terceiro andar uma lavanderia. E tinha uma escada caracol que quem tiver medo de altura não subia na época, irmãos. Era verdade. No começo, quando eu tenho medo de altura, eu ia subir assim orando. Aí depois eu peguei o jeito, subia com balde, descia com balde e o Senhor foi dando graça. E um dia o Senhor usou uma amiga minha que foi lá em casa, Angélica, aquela amiga minha que veio aqui do Rio. A minha mãe, eles vieram para cá, para São Paulo, e minha mãe ficou com vergonha da gente ir lá na época. E a Angélica pegou e falou assim, olha, eu vou falar algo que o Senhor me impulsiona a falar. Isso aqui é só o começo do que Deus tem para eles. Isso aqui é um degrau do que Deus tem para eles. E ali nós moramos 5 anos ali na Carlos Sgarbi Filho, número 101. Irmãos, eu congregava aqui no Orion, eu vinha a pé, eu e o Regis. Gastava 1 hora e meia a pé. Nós dois, acabava o culto e ia a pé quando meu pai não estava para poder levar a gente ia a pé. E o Senhor ali ia fazendo promessas. E eu me angustiava, tinha um escadão, às vezes saía 5 da manhã, nós dois saíamos juntos para trabalhar, porque sempre foi os dois. Hoje vocês veem a Elaine em casa tem 1 ano, porque vocês sabem do processo que eu passo, mas sempre trabalhei, desde os meus 17 anos, eu nunca fiquei 1 mês em casa. Foi migrando de um serviço para outro. E ali tinha um escadão, a gente saía 5 da manhã, e a gente correndo, e eu chegava esbaforida naquele escadão para pegar aquele ônibus, para ir trabalhar. E a gente orando, né? Para que o Senhor viesse a preparar outra casa e juntando dinheiro, irmãos. 5 anos que eu morei ali, eu juntei 33 mil reais. Eu tenho isso
vocês, e eles falaram, as portas estão abertas. E ali, irmãos, eu coloquei no propósito de vender aquela casa. E eu fiquei 6 meses com a casa com placa de venda e não aparecia ninguém. E eu comecei uma campanha de jejum e oração. 7 sexta-feiras de jejum e oração. Pensa nas piores sexta-feiras, tem aquela sexta-feira 13, pensa nas piores sexta-feiras foi a que eu passei. Até vomitar em cima de mim, uma moça vomitou. Estava de manhã lendo a Bíblia, que eu já contei esse testemunho, que o trem vazio, a mulher abre a boca e vomita em cima de mim. Na outra sexta, eu fui fazer um depósito, a máquina engoliu meu dinheiro e me soltou o comprovante. Perdi 2 horas de serviço e todas as sextas-feiras foram matriculadas. E nessa época eu dirigi um círculo de oração na igreja a qual eu congregava. E eu falei para os irmãos, não contei meu propósito. No último dia eu falei, talvez você não recebeu o seu milagre, mas o Senhor está agindo em teu favor. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero vender essa casa para um rapaz solteiro, livre e desimpedido, que não queira casar. Porque se entrar uma pessoa aqui com filhos, vai se desmotivar igual eu estou desmotivada. E eu não quero ter problemas. Aí naquela semana, apareceu um casal. O casal chegou, nós estávamos pedindo 70 mil para poder negociar, né? Negociar. E aquele casal chegou ali, quando eles chegaram com o filhinho deles, aí meu coração fechou. Eu falei, Senhor, não é o que eu estou pedindo, eu quero um rapaz solteiro. Eu falava dessa maneira, eu quero um rapaz solteiro que não queira casar. Porque eu sei que se entrar alguém aqui que, com filho, vai se desmotivar. E aí aquele casal ofereceu 45 mil à vista e a gente não aceitou. Eu não aceitei. O Regi falou assim, Elaine, você é louca, Elaine, nós perdemos negoção. E agora eu falei, Regi, Deus está no comando. Quando foi no dia seguinte, irmãos, para vocês verem como Deus não deixa os seus confundidos na terra. Me ligou uma pessoa, atendi o telefone, ele falou, moça, eu acabei de ver o anúncio, eu anunciei na OLX, na época, né? Na OLX, ele falou assim, eu acabei de ver, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas é a sua família? Ele falou, eu sou solteira, eu sou sozinho. Eu falei, é esse, Jeová, é esse, porque o Senhor não me deixou confundida. Aí ele falou, posso ir aí à noite? Eu falei, pode. Aí ele veio à noite com a madrinha, o padrinho dele, um rapaz que morava em São Paulo, ele tinha 24 anos. Olha como a vida é feita de propósito. Morava em São Paulo desde os 14, um rapaz da Bahia e trabalhador. E ele falou, eu moro de aluguel, eu moro aqui atrás do Shopping Interlagos, estou procurando uma casinha para mim. Olha, eu até namoro, mas não tenho plano nenhum de casar. Eu falei, Jeová, é esse. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, esse rapaz pagou 55 mil nessa casa, 10 mil a mais do que o outro ia pagar, não foi, Regi? Aí eu falei assim, olha como o Senhor trabalha. E aí o que aconteceu, irmã Elaine? Coloquei esse dinheiro na conta, mas aqui no Guaimbu, aqui no Graúna, você não compra uma casa por meio de 200, 250, né? E tinha 80 mil. Eu falei, Jesus, e agora? E agora? E agora, Jesus? Com esses 80 não dá para comprar. E aí o coração começou a afligir, começou a angustiar. E um dia, sabe o que eu fiz? Eu me peguei fazendo uma conta. Com o que ele ganhava e o que eu ganhava, e o que a gente depositava mensal, em quanto tempo eu teria uma casa no Graúna, no Orion, no Sesc ou no Guaimbu, nessa região, porque eu falava, eu quero uma casa ali, eu quero morar perto do meu pai, perto da minha mãe, quero estar perto deles e não abro mão, eu quero ali, eu não quero nenhuma mansão no Morumbi, eu quero ali. E ali, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu fui fazendo aquela conta. E somando, o Espírito Santo de Deus para nós. Desde quando eu preciso do teu dinheiro para te dar vitória? Eu ouvi claramente, irmão. Eu estava no meu trabalho, sentada. E o Senhor falou, desde quando eu preciso dos teus recursos para te abençoar? Porque na minha conta, Daniel, eu iria trabalhar 50 anos e não ia conseguir comprar uma casa aqui. E eu lembro que eu comecei a me angustiar, e a gente começava a olhar a casa. E cada vez que eu olhava a casa, eu via quão insignificante eu estava e quão difícil era para mim comprar uma casa. E um dia parece que eu estava entrando até numa depressão com vontade de comprar uma casa aqui e não conseguia. Aí um dia eu estava no trem fazendo a manhã e o Senhor ministrou no meu coração uma palavra. Aleluia! O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Que o Senhor falou, mudança, filho.
quase um ano, eu em casa. O meu esposo falou assim: Elaine, entra aí na rede social, vê se acha uma casa. E eu entrei no LX e de cara veio a minha casa, a casa que eu tenho hoje. E eu peguei o telefone e liguei. E o rapaz atendeu e eu falei assim: moço, eu acabei de ver um anúncio da sua casa, você está pedindo 275 mil na Aparecia. Eu vou ser bem sincera para você, eu estou interessada na tua casa, mas eu tenho 80 mil. E aí, você quer negociar? Eu fui assim, franca, direta. E ele falou assim: olha, eu moro em Campinas, a casa está alugada, eu posso ir aí conversar com você junto com a minha esposa? Eu falei: sim, meu esposo vai estar junto. Aí ele falou: domingo eu estou aí. E eles vieram, como a casa estava alugada, a gente não podia entrar. Eles estacionaram o carro dele ali no ponto do Guaimbu, onde tem aquele bar que era a antiga rainha do Guaimbu. E nós ali fomos de encontro àquele casal. E ali começamos a conversar com eles. E a mulher dele falou assim: o que você pode fazer? Eu falei: eu posso dar 85 mil e parcelar o resto de R$1.500. Nada além disso. Nada além disso. Ela falou: você não pode dar 90 mil? Eu falei: não posso. E nós não tínhamos os 5 mil. E quando nós saímos de lá, o meu esposo falou assim: antes você ofereceu 85 mil, a gente deu 80, e agora? Eu falei: Deus está no controle, eu sei o que estou fazendo, o Senhor está na direção. E ali, irmãos, passamos 3 meses negociando com aquele casal. Foram os 3 meses certinho, irmão, de juntar os 5 mil reais. E aí passou os 3 meses, nós negociamos, chamei um advogado, pedi para puxar tudo, pedi para fazer documentação e mandei ali 100 parcelas no valor de R$1.500, deu 150 mil, sem R$1 de juros. Sem R$1 de juros. Sem R$1 de juros. Quando eu falo isso, alguém fala: você era amiga do antigo dono, você conhece. Quem conhecia eles aqui foi só a Leandra. A Leandra estudou com ele, mas eu mesmo nunca tinha visto. Nem mais branco, nem mais preto. Nunca tinha visto na minha vida. E aí o meu esposo falou assim: eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar, porque é muito, sem R$1 de juros. E ali, irmãos, eles leram todas as cláusulas. Eu falei: pode mandar para o seu advogado, pode fazer o que você quiser. E para a honra e glória do Senhor, ele aceitou o negócio, fechamos o negócio. No dia que nós fomos ali na Caixa Econômica, nós fomos no cartório do Socorro, fechar aquela documentação. E ali nós fomos depois para fazer a transferência, a Caixa estava em greve. E aí eu falei para eles assim: olha, nós fizemos toda a papelada, mas não tem como transferir o dinheiro para vocês hoje, porque a Caixa está de greve. Então vocês voltam aqui outro dia para dar a chave para a gente, né? Que seria o mais justo. A mulher meteu a mão na bolsa e falou assim: ó, eu não volto aqui mais, essa casa é sua. Sem R$1 na conta dela, a mulher pegou a chave e deu na nossa mão. Sabe quem faz isso? É o Deus do impossível. E aí essa semana o Senhor falava no meu coração: filha, eu te tirei de uma casa de 2 de frente por 5, te dei uma de 7 por 21, no lugar aonde você queria, perto da sua família, perto da igreja que você congrega, perto do jeito que você sonhou, do jeito que você almejou, porque eu sou o Deus das causas impossíveis. Se coloca de pé, eu vou fazer uma oração. E um dia, para você saber como é Deus que faz, entrei nessa casa depois que comprei uma casa grande, olhei a casa, fiz assim e falei: Jesus, nunca vou ter móveis para pôr dentro dessa casa, porque eu vendi minha casa com tudo, desfiz de tudo, saí com a roupa do corpo. E aí o Senhor me levou um dia para pregar numa igreja, no pastor Roberto. Quando eu cheguei naquela igreja, irmã, ele olhou para mim e falou: o Senhor me mostra você dentro da tua casa, e você falou: Senhor, não terei dinheiro para comprar móveis. Diz o Senhor, você disse: eu quero planejado, vou eu te dar. E diz o Senhor, você vai pagar antes do tempo que você sonhou, que você planejou. Você planejou, mas eu estou colocando na hora certa e vou eu fazer você pagar antes do que você combinou. Aí o tempo foi passando. E quando foi pra gente mudar pra ali, eu olhei e falei: quero planejado. Falei: Senhor, tu falou, Senhor. E meu esposo olhou e falou assim: Elaine, é caro demais. Elaine, nós não vamos ter dinheiro. Elaine, sabe? Eu falei: não sei quem me falou. E ali nós fomos. Entramos na loja. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, do jeito que eu sonhei, Ele deu. Ele deu. Mesmo sem condições, Ele deu. Ele deu porque Ele é Deus. Aí eu sei que passado algum tempo, nós tínhamos planejado fazer uma proposta para o homem, para a gente poder finalizar o pagamento. E quando menos espera, a ex-mulher dele bate no portão e fala assim: ó, vim aqui trazer uma notícia. O Alexandre faleceu ontem, que era o antigo dono. Ele teve um infarto, um rapaz de 42 anos, faleceu dentro de casa há 3 meses atrás, né, Regina? E aí meu esposo falou assim: olha, eu já ia chamar ele
tive coragem e tal. Você está aqui, eu tenho uma proposta. Falta tanto para acabar a casa. Se eu oferecer X, quase 10 mil a menos, irmãos, você aceita? Ela falou, vou só falar com meu filho mais velho e te dou a resposta. Para honra e glória do Senhor, o que Deus fala, Ele cumpre. O rapaz aceitou, a mulher aceitou. Finalizamos a casa com a irmã Elaine desempregada. Sabe por quê? Porque você serve o Deus, dono do ouro e dono da prata. Para Ele nada é impossível. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você precisa. Eu sei dizer para você que o nosso Deus é Deus, dono do ouro e da prata. Pode estar desempregado, mas Ele pode porta onde não tem porta. Pode não ter dinheiro, mas Ele prepara. Pode não ter, mas Ele é Deus que envia. Segunda-feira, para fechar, eu fui pregar numa igreja. E a irmã que me convidou disse assim, irmã Elaine, o trabalho está começando agora, eu não tenho como te dar nada. Eu falei, irmão, fique em paz, eu vou em nome de Jesus. Eu até comentei com o pastor Nunes e a Leandro, irmãos, a igreja assim, o Senhor me surpreendeu, virou pelo avesso da glória de Deus. E eu sei R$1, e eu tinha uma conta de R$100 para pagar. E eu vim embora para casa, né? Eu falei, amém, Senhor, tu tá no controle de tudo, nem dinheiro para pôr combustível no carro eu não tinha. Mas foi uma tarde de glória, poder e unção. Irmã Rosângela foi comigo, não foi, irmã Rosângela? Uma tarde de glória. Quando foi na terça pela manhã, uma irmã me chama e fala assim, a irmã fulana está pedindo o seu endereço, que era a irmã que me convidou para pregar. E ela falou, e eu falei, amém, passei o meu endereço. Quando foi 6 horas da tarde, ela me ligou. E ela falou assim, irmã Elaine, fica em casa, fica no portão, eu estou passando aí para te entregar algo. E ela chegou e falou assim, olha, ontem quando você saiu, o Senhor me falou, pega esses R$100, vai lá na casa da minha serva e leva. E o Senhor me deu, irmão, desse jeito. Não pedi, não cobrei, não falei nada. E Jesus sabe, Ele conhece a minha e a tua necessidade. Oremos a Deus, justo, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, que está, Senhor, a tua igreja. Pai, amado, nesse propósito, eu louvo a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, por cada vida que vem orar. Senhor, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus das causas impossíveis. Haveria alguma coisa difícil para Ti? Eu sei que para Ti nada é impossível. Senhor, eu peço a Ti nesta noite, o mesmo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, eu sei que Tu pode fazer na vida de cada um aqui, Senhor. Eu não conheço o desejo do coração, mas Tu conhece. Se for a casa própria, a faculdade, um carro, Senhor, a saúde, Pai, o Senhor conhece. A Tua igreja está orando, Senhor, buscando, Senhor, o reino, e tudo que tem de demais o Senhor vai acrescentar, porque Tu és Deus. Senhor, continua falando com o Teu povo e com a Tua igreja. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. É noite de testemunho, porque Deus continua operando milagre no nosso meio. Aleluia, Deus é fiel. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos louvar com um corinho aí, vou deixar a critério dos jovens aí, aleluia, dos levitas, e nós vamos recolher as ofertas nesta noite, porque o culto não pode ser incompleto, né? Aleluia. Nós precisamos oferecer o culto completo para o Senhor, e se nós sairmos daqui sem ofertar a obra do Senhor, o culto vai ficar incompleto. Então vamos completar o culto nesta noite, ofertando ao Senhor com alegria. Pega aí a sua melhor oferta, aleluia, né? Aquilo que você trouxe para o Senhor, e vamos ofertar Ele nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre o coração aí, oferte ao Senhor com alegria nesta noite. Aleluia. Deus abençoe a vida da nossa irmã Vanessa, a outra Vanessa também que veio nesta noite. Seja muito bem-vinda. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro amor. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada
Aleluia, que deseja aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Aleluia. Se tem, levante a sua mão, venha aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda para Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Você pode se colocar de pé e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. David, aleluia. David é filho da Cristiana, né? Aleluia. Glória a Deus, sobrinho. Vamos orar pelo David, o pastor vai estar orando. Aleluia, que nessa noite, pela vida do David, ele é neto da nossa irmã Ana, bisneto, né? É bisneto da nossa irmã Ana. Aleluia. Fica firme com Jesus, David. Senhor, trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer realizar o plano da sua vida, a salvação. Jesus está às portas. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer, mas Jesus tem tudo isso que você ouviu aqui nessa noite. No testemunho, abre porta onde não tem porta, liberta, cura da depressão, abençoa, aleluia. E tudo isso, Senhor, vem para dentro da família. Céu de glória para te oferecer nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Deus abençoe. Nosso agradeço a sua filha que nos visita, a todos que aqui estão. Continuamos firmes nesse propósito de oração. Poucos cultos deste mês, propósito de oração, palavra, para que o Senhor venha a operar no nosso meio aquilo que é a vontade dele. Nós temos orado pela salvação de almas, libertação, cura e batismo com o Espírito Santo. Deus amado e Pai glorioso, eu exalto e glorifico ao Senhor por esta noite, pelos testemunhos, pelas palavras, Senhor, que nos foram dirigidas e entrou em nosso coração. Assim como entrou no coração de David, Pai, que não resistindo ao teu amor, à tua graça, entrega a vida ao Senhor nesta hora, Pai. E nós sabemos que é sempre um momento também de dificuldades, mas com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo, entrando agora na vida dele, Senhor, Deus, ele pode sim confiar que o Senhor dará força, que o Senhor está com ele em todo o tempo, que o Senhor já o tem livrado de muitos males. Ó Deus bendito e sustentado até aqui, hoje o Senhor o trouxe nesta noite para ouvir a voz do teu Espírito, Senhor, e encontrar aquilo que só o Senhor pode dar, a paz que o mundo não pode oferecer, não pode nos conceder, Senhor. Nesta hora, Pai, eu repreendo, ó Deus, todo mal, em nome de Jesus Cristo, na vida do David, Senhor. Deus, guarda esse jovem, guarda o seu caminhar, guarda o seu coração, guarda a sua mente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que a igreja ore, e que a igreja apoie, e que ele sinta-se, Senhor, confortável,
Senhor, apoiado aqui neste lugar. Deus, para que possa continuar sua caminhada até a sua vinda. Deus, de glória e poder, nós te agradecemos por esta vida. Eu agradeço ao Senhor por esta noite na tua presença, por cada uma das vidas que aqui estão, as famílias representadas, aos irmãos que estão em casa. Deus, eu te louvo por eles, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, dispersa todo debaixo de tua santa proteção, leva-os em paz aos seus lares, guarda-os, Senhor, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós assim agradecemos, louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com muito temor e tremor, irmãos, vamos declarar nesta noite com fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos: amém. Deus abençoe a igreja em nome de Deus. Saia daqui de posse de vitória nesta noite, irmão. O Deus que nós servimos é um Deus que é um Deus de sinal. Esta noite eu pedi um sinal para o Senhor e o Senhor me respondeu. Então saia daqui nessa convicção que nós servimos um Deus que responde. Deus é